CRA-RJ, Vida e Trabalho Decentes. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vida e Trabalho Decentes, da Comissão Especial de Trabalho e Empregabilidade aqui do CRA-RJ. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. A gente vai dividi-lo em 3 partes específicas para tratar de um tema central muito importante para o cotidiano, para a profissão como um todo. O tema é a mulher e sua formação profissional para o mercado de trabalho, história e atualidades. Então, 3 especialistas da comissão vão estar aqui conversando comigo nesse programa de hoje e eu espero também contar com a sua presença. E na primeira parte do nosso programa, eu estou aqui com a coordenadora da comissão e nossa conselheira aqui do CRA-RJ, a administradora Ana Shirley França, que vai falar da história da mulher na educação do Brasil e a participação feminina na formação da administração. Ana, que tema forte que você escolheu, hein? É verdade, Érica. Muito obrigada por estar conosco em mais um programa da nossa comissão. Este é um tema importante que poucos falam e por isso nós da Comissão do Trabalho e Empregabilidade percebemos a necessidade de tratar sobre esse tema, contando um pouco dessa história da mulher ao longo do processo educacional e de formação aqui no Brasil, bem como as questões relacionadas à formação na área da administração. E que nós vamos ver que são questões relacionadas a uma constante luta e também relacionada àquilo que a mulher conseguiu como ganhos, como avanços. Por isso é importante falar sobre isso. É verdade, Ana. Então vamos lá, a gente tem uma concepção, né, de que a mulher é a responsável por aquela primeira educação, né, a educação infantil, e conta então como é que é essa história, por que isso perdura até hoje, até a gente chegar na formação da profissional da administração como profissão. Veja, interessante, né, que essa visão do ícone mulher como sendo a promotora da educação familiar, ela existe. Mas se nós formos analisar a questão da educação formal propriamente dita, a mulher passou a ter direitos à educação só a partir de 1827, quando a lei chamada Lei Geral propôs para a sociedade que a mulher pudesse frequentar escolas. Até então, a mulher só tinha direito à educação fundamental. Não a educação fundamental que nós conhecemos hoje, não. Apenas ler e escrever. Fazer as contas da casa, essas coisas que a gente... Isso mesmo, totalmente voltado a ensinar filhos, totalmente voltada à questão da matemática básica que a mulher precisa ter para fazer contas domésticas, mas o ensino formal, a educação formal propriamente dita, ela não tinha ainda direito por meio das leis que vigoravam na época. E a gente está falando de 200 anos atrás, né? Tipo ontem. É complicado você olhar assim, que até 200 anos atrás a mulher não tinha o direito, né, de ter uma educação formal. Justamente isso. E é por isso que esse tema ele é vibrante e importante. Porque, pasmem, a mulher só pôde votar a partir de 1932. Nós não temos 100 anos de direito ao voto. E isso se reflete também na educação, como você bem apresentou. Observa, ela
pode ir à escola a partir de 1827, mas só as escolas confessionais católicas dão direito para que a mulher ocupe os bancos escolares. Mas veja, não eram todas as mulheres, apenas as mulheres da elite. Só elas podiam pagar, porque eram escolas particulares. Então, democraticamente, o direito à educação não existia, porque só as mulheres de boas famílias, famílias abastadas, conseguiam fazer essa participação efetiva nos bancos escolares, onde as escolas eram puramente femininas ou puramente masculinas. Mas com o tempo passando, em 1827, as mulheres já dominavam essa questão de estar nas escolas, mas elas, para estar nas escolas, precisariam ter a certificação dos pais, quando solteiras, permitindo a presença dela nas escolas, e se fossem casadas, precisariam que os maridos fizessem essa declaração de acordo. Ou seja, a mulher não podia, por livre escolha, fazer essa opção. Ela dependia do aceite do pai, do aceite do marido, para poder estudar. E veja que não é tanto tempo assim, não é? E veja, chegamos em 1910, entre 1889 até 1910, surgiram institutos técnicos em que as mulheres podiam participar e cursar determinadas propostas direcionadas a elas. Mas, infelizmente, os cursos que eram oferecidos só tinham relação com o seu afazer doméstico, questões culinárias, questão do cuidado dos filhos, e assim, institutos que poderiam estar somando a formação das mulheres não traziam grandes contribuições. A verdade, Érica, é que a partir desse direito ao voto é que a mulher foi ganhando cada vez mais emancipação e, com isso, ocupando mais espaços. E na nossa profissão, isso também acontece, de fazer opção pelo curso de administração. E é interessante dizer que a primeira instituição universitária que se tem conhecimento é em 1808, com a chegada de Dom João VI, com a vinda da família real para o Brasil. E nessa época, sem dúvida nenhuma, não havia qualquer tipo de possibilidade para que as mulheres pudessem ascender ao ensino superior. Em 1879 que as mulheres ganharam esse direito, mas ainda com aquela visão antiga, com a licença dos pais e a licença do marido, caso ela optasse por fazer qualquer faculdade em nível superior. E veja, o curso de administração propriamente dita só vai surgir em 1951. O primeiro curso de administração foi da EBAP, que é vinculada à Fundação Getúlio Vargas. Depois nós tivemos a criação da Escola de Administração vinculada à ESAM, que em 1941 já propunha essa leitura de cursos, mas não lançou o curso de administração. Só em 1952 é que o curso de administração realmente foi oferecido no mercado. Mesmo assim, era absurdamente considerado um curso para homens. E isso se desenvolveu ao longo de muito tempo, sabe, Érica? Mas a partir dos anos 2000, a mulher começou a fazer opção pelo curso de administração.
até porque eram muitos cursos que eram oferecidos no mercado, diferente de quando foi lançado o curso de administração, bacharelado propriamente dito. Mas é importante aqui fazer uma observação que a partir de 2016 as mulheres começaram a equilibrar essa constância nas matrículas e ingresso dos cursos de administração no Brasil. Em 2016, nós tínhamos uma equivalência de 50% para homens e para mulheres. E agora, em 2024, nós temos as mulheres predominando no curso de administração no Brasil. 53% do corpo discente dos cursos de administração no Brasil são ocupados por mulheres. E isso é realmente muito satisfatório, principalmente para nós que lutamos pela nossa profissão, que estamos sempre direcionados a olhar a participação da mulher, a diversidade, né? A questão igualitária, né, para os dois sexos. E é importante também, para finalizar essa nossa fala, dizer que aqueles cursos que antigamente eram vistos como cursos totalmente masculinos, hoje já não tem mais essa nominação, porque as mulheres hoje dominam o corpo discente da área da administração. E na área de engenharia não fica diferente. Verdade. Elas também já estão ocupando esse espaço. Eu fico muito feliz de falar sobre esse assunto, porque somos nós que dia a dia estamos vencendo obstáculos e ganhando mais e mais credibilidade neste mercado da administração. É verdade. Ana, foi um prazer falar com você aqui nessa primeira parte do Vida e Trabalho Decentes. E eu espero ter você aqui outras vezes para a gente continuar esse papo tão gostoso. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, muito obrigada. E eu fico muito satisfeita de ter a oportunidade de tratar esse tema. Obrigada a todos. Obrigada. E não acabou não. Já já a gente volta com a segunda parte do nosso programa. E agora que você já entendeu, já assistiu a essa excelente contextualização sobre a ascensão da mulher nessa questão da formação profissional, eu estou aqui com o administrador Ricardo Ferreira, também membro da Comissão Especial de Emprego e Trabalho aqui do CRA-RJ, e ele vai falar sobre a participação da mulher no ensino superior, como alunas e como professoras. Ricardo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui no CRA e falar de um tema tão importante aí, que é a participação da mulher em sala de aula e ao mesmo tempo também no próprio ensino superior. Nos últimos anos a gente viu aí um crescimento muito grande da mulher e a participação dela teve aí, se me permite falar, uma inspiração. Essa inspiração partiu do próprio CRA, através da nossa ex-presidente administradora Gilda Nunes, que ocupou de 1986 a 1996 a presidência do CRA, que serviu de inspiração para várias mulheres, ou seja, se sentirem empoderadas, no bom sentido, no sentido de buscar aí uma participação cada vez mais efetiva no mercado de trabalho. E ao longo desses anos, a gente viu na sala de aula a mulher cada vez mais aumentando a sua participação e o interesse em ingressar no mercado de trabalho. No início não foi fácil, eu tenho 32 anos dentro do ensino superior, eu senti no início que as mulheres tinham um pouco de receio de entrarem no mercado de trabalho e serem aceitas, não foi um momento favorável, nós estávamos entrando dentro de um processo de transformação social no Brasil e o ensino superior começou a ser difundido, né, ou seja, dentro da sociedade, popularizando o ensino superior na década de 90. E a partir dali a gente começou a perceber aí que a mulher, aos poucos, ela foi começando a ingressar na faculdade, num número muito limitado e aumentando, igualando ao número de homens e hoje já superando, basicamente, em grande parte, a sua participação em sala de aula. Isso refletiu, basicamente, na entrada da mulher no mercado de trabalho,
Profissões que até então tinham predominância masculina começaram a ter participação cada vez mais efetiva da mulher. E com isso também a gente teve um outro avanço, não só essa participação, mas a mulher ganhando posições de destaque no mercado e ocupando cargos de chefia, fazendo com que, através desses cargos de chefia, começasse a deixar a sua marca. E isso criou uma mudança dentro do contexto muito grande. Eu trabalhei muitos anos em muitas instituições de ensino e eu sempre fui uma das primeiras pessoas que trabalhavam com a Semana da Mulher. Em todas as instituições que eu sempre atuei, eu sempre fiz questão de ter a Semana da Mulher como um processo de valorização da mulher, não só na profissão, mas também no mercado de trabalho. E aí, com isso, a gente começou a perceber que elas se sentiram cada vez mais envaidecidas em serem reconhecidas, em saberem que têm o seu espaço, e principalmente no meio acadêmico. Para você ter uma noção, quando eu assumi em algumas instituições de ensino, eu quase não via mulher na área de coordenação. Como eu sempre ocupei posições de chefia em várias instituições onde eu ocupava, eu fiz questão de ter mulheres aí, basicamente, trabalhando comigo. Eu aumentei aí a participação delas em cargos de coordenação de cursos e, ao mesmo tempo, que pudesse me dar auxílio aí nesse trabalho na educação superior. Essa transformação fez com que a mulher cada vez mais botasse essa sua pitada, ou seja, do carinho, da sensibilidade, do acolhimento, dessa capacidade de transformação, desse sentimento mesmo que a mulher carrega e que o homem não tem, que é a questão da maternidade. E que, de uma certa forma, cria uma sociabilização maior. E isso teve resultados muito significativos. Nós tivemos aí cada vez mais a mulher se sentindo valorizada, cada vez mais ocupando aí cargos de chefia. Nós já vemos hoje no Brasil grandes empresas acreditando nas mulheres. Eu posso falar isso porque eu levo muitos meus alunos em várias visitas técnicas. Hoje, na Ambev, que é uma grande empresa que hoje conhecemos dentro do Rio de Janeiro e mundial, tem como diretora uma mulher. Tá? Nós temos aí Magazine Luiza também, uma mulher. Ou seja, várias empresas na diretoria da Volkswagen também temos uma mulher. Então, quer dizer, a forma de valorização da mulher está sendo muito importante, porque isso inspira. Ou seja, outras mulheres que vão ingressar dentro do ensino superior, sabendo que existe uma perspectiva de crescimento e de aproveitamento do mercado de trabalho. E a gente hoje, quanto profissional da área de ensino, cada vez mais temos que criar eventos que possam sociabilizar essa mulher, fazendo com que ela encontre um acolhimento dentro dos bancos escolares como uma forma de fazer com que ela tenha aí a sua competência cada vez mais testada e cada vez mais presente no mercado de trabalho. E isso é uma responsabilidade que a gente tem enquanto educador. Quanto educador, a gente tem cada vez mais que estimular essa mulher a crescer. Ou seja, mostrar para ela que ela tem condições, mostrar para ela que ela é capaz e que ela pode fazer a diferença. A gente não pode enxergar a mulher como uma adversária. A gente tem que enxergar a mulher como uma aliada. Porque é assim que nós somos. Homens e mulheres somos aliados e podemos trabalhar juntos, crescermos juntos. E cada vez mais é importante entender que as instituições de ensino superiores, elas têm que olhar com uma visão mais direcionada para a mulher, porque hoje a gente vê a mulher em todas as segmentações, sem nenhuma distinção. A gente vê a mulher hoje como motorista de um ônibus, como vê como uma engenheira, como uma diretora. Entre as 10 maiores empresas que nós temos hoje listadas no mundo, 6 são ocupadas por cargos de mulheres. Então a gente vê aí a importância que a gente tem dentro desse processo. E as transformações que acontecem, né? A gente está vivendo hoje um momento onde a gente fala de uma sociedade digital, onde a mulher, de uma certa forma, tem uma sensibilidade muito maior de estar integrada dentro desse processo de digitalização. E somando, tá? Ou seja, todas essas ações que a gente vê hoje, eu vejo uma mulher hoje muito mais decidida, eu vejo uma mulher hoje que, em certos casos, acabam, muitas das vezes, se sentindo mais voltada à sua carreira e retardando um pouco da maternidade. Isso faz com que ela seja uma mãe, vamos dizer, com uma autoridade maior no sentido de ter a sua independência, de ter uma capacidade de transformação. Eu sou fã, né, de mulher, né, principalmente das minhas mulheres, né, que eu tenho em casa, que são 3, minha esposa, minhas 2 filhas, e a minha mãe, que é a minha grande inspiração em relação a isso. Então, por eu ter sido criado com mulheres e ambientar dentro do ambiente feminino, isso me dá uma propriedade de conhecimento muito grande.
E mostra, acima de tudo, que nós precisamos cada vez mais fazer com que esse processo de transformação não pare. A gente tem que cada vez mais fazer com que essas mulheres elas possam ser cada vez mais estimuladas a fazerem a diferença dentro do mercado de trabalho. E onde começa tudo e onde termina? Com a educação. Nada pode ser transformador que não seja a educação. A educação transforma, a educação muda, a educação faz com que a gente possa ter um futuro melhor. E aí é que a gente começa a perceber o papel da mulher em relação a isso. Ou seja, a gente percebe acima de tudo hoje, e isso me chama muita atenção, que a mulher ela serve como uma grande fonte de impulsionar essas transformações. Se a gente parar para analisar, eu estou falando de uma mãe, eu estou falando de uma profissional, eu estou falando muitas das vezes de uma influenciadora, mas influenciadora pelo bom sentido, porque ela influencia o marido, ela influencia os filhos, ela influencia os seus parentes e ela é uma referência. E aí a gente começa a perceber a importância dela hoje dentro principalmente nos bancos escolares. E uma das coisas que eu mais hoje digo é que quanto mais a gente faz isso, eu vejo os olhos das minhas alunas brilhando, e todas as vezes que eu entro dentro de sala de aula, eu faço questão de dar uma boa noite especial para todas elas. E elas falam, poxa, professor, por que o senhor dá um boa noite diferente para a gente? Porque eu falei assim, porque vocês são a estrela da noite. E aí, a partir daí, a aula toma um outro contexto e começa a ter aí um brilho diferenciado. Então, o que a gente hoje tem que perceber é que aqui mesmo, eu estou sendo entrevistado por uma mulher, eu estou sendo filmado por uma mulher, aqui no estúdio tem várias mulheres, então eu só tenho uma coisa a falar para você, bater palmas para vocês e dizer acima de tudo que cresçam, 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 vocês merecem um momento de vocês. Bacana, bacana. Ricardo, no final da primeira parte, a professora Ana Shirley, ela falou que 53% dos bancos do ensino superior brasileiro hoje são ocupados por mulheres. Ela falou uma estatística de 2024. Você acredita que o advento da pandemia e, com isso, o crescimento exponencial do curso de EAD foi um dos promotores, né, desse crescimento feminino dentro da área da administração? A junção dessas duas vertentes, o EAD como uma facilidade, porque a mulher às vezes está trabalhando, tem que cuidar da casa, mas eu vou conseguir o tempo para fazer a minha faculdade, para fazer o meu ensino superior. Baseado nessa estatística que a professora Ana Shirley trouxe, você acredita que é esse o caminho? Eu acrescentaria uma terceira vertente, que é o empreendedorismo. Tá? Então, a gente veio de uma pandemia, onde a gente passou por uma realidade que foi deprimente para todos nós, ficamos em casa, e as mulheres foram aqui o alicerce da casa, né? Então, o ensino à distância acabou sendo uma das saídas que se tinha para, muitas das vezes, elas começarem a se capacitar cada vez mais. E pelo fato de elas terem a necessidade de desenvolverem negócio próprio, conhecerem como controlar o seu negócio próprio, elas foram buscar isso dentro dos bancos escolares. E isso se refletiu basicamente em duas situações. A participação da mulher dentro do empreendedorismo feminino, que é uma realidade, e não é só uma mulher no empreendedorismo, mas uma mulher que sabe o como empreender, por que empreender e, ao mesmo tempo, tendo uma sustentabilidade do seu negócio. E aí o ensino superior vem justamente ocupar essa lacuna, porque não adiantava nada ter empreendedor e não saber como gerenciar. E aí, dentro da área de gestão, nós tivemos um crescimento muito grande, e eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter um crescimento muito maior ainda, justamente por essa vertente do empreendedorismo feminino. Hoje é muito comum você ver mulheres tendo salão de beleza e fazendo a sua faculdade através de uma educação à distância, fazendo bolo e, muitas das vezes, estabelecendo o seu ensino à distância. E o mais interessante a gente percebe que a mulher hoje ela não quer só trabalhar, ela quer se qualificar, ela quer melhorar. Então, ela hoje não faz só uma graduação, mas faz uma pós-graduação. Ela já começa a ter uma visão maior de desenvolver as suas competências do ponto de vista não só das habilidades e soft skills,
mas também da questão de hard skill, ou seja, desenvolvendo todo o conjunto para que ela seja uma profissional completa. Ela não quer mais depender de ninguém. E aonde ela vai buscar isso? No conhecimento. Aonde? Dentro dos bancos escolares. Então, isso nos dá aí todo um alicerce bem interessante dentro desse novo perfil dessa mulher, né? Ou seja, é uma mulher muito mais consciente do que ela quer. Perfeito. Ricardo, muito obrigada pela sua participação nessa segunda parte aqui do nosso programa Vida e Trabalho Decentes. Obrigado. Um abraço para todos. E não acaba aqui. Ainda temos a terceira parte, que já vem já para você assistir. Então, chegamos à terceira parte do nosso programa. A gente falou sobre a evolução, sobre a história, a gente falou sobre a participação da mulher no ensino superior e vamos culminar esse programa falando do mercado de trabalho para mulheres 50 a mais. Evoluímos, entramos no mercado. E agora, essas mulheres são 50 a mais, como é que a gente vai trabalhar esse mercado de trabalho? E a administradora Vera Alonso, que é membro da comissão, está aqui para falar sobre isso com a gente. Bem-vinda mais uma vez, Vera. Muito obrigada, Érica, obrigada a todos, obrigada ao CRA. Essa é uma oportunidade ímpar, né, para a gente estar colocando toda essa situação, né, que as mulheres vivem no mercado de trabalho, independentemente da idade, mas com certeza nos últimos anos com uma ênfase muito grande nos 50 a mais. Por vários motivos, né, não só econômicos como sociais do país, a gente tem sido levado a trabalhar até mais tarde e a verificar então as possibilidades, né, que toda a nossa história nos trouxe, né? Nós temos conhecimento de que evoluímos muito, né? Como você mesmo falou, depois de toda essa evolução, de toda essa força que todo mundo tem feito, familiares, escolas, né? Universidades, todo mundo trabalhando para que a gente possa se desenvolver. Nós encontramos hoje um número bastante razoável de pessoas formadas em graduação, em pós-graduação, quer dizer, mulheres, com 50 a mais, porque já fizeram também uma excelente carreira até então, mas que, ao se proporem a trabalhar a partir dessa idade, encontram uma série de desafios, né? No meu entender, a começar pelo processo seletivo, onde a gente já tem o gênero como um fator desafiador, e aí temos a idade, temos os compromissos familiares, se é casado, se é solteiro, se tem filho, se cuida da família, que também socialmente e culturalmente é um processo muito, né, cobrado das mulheres, né, de cuidar das pessoas da família. Nós temos problemas também com áreas de atuação, né, que basicamente são áreas de atuação que durante muitos anos foram um privilégio masculino. Eu tive conhecimento na semana passada de uma informação muito interessante que se formou pela Universidade Federal de Goiás, a primeira mulher, né, formada na graduação de inteligência artificial. Que bacana. Aliás, a Universidade Federal de Goiás foi a primeira universidade a ter um curso de graduação em inteligência artificial. Ela trabalha por conta própria, é uma empreendedora, né? Ela fornece soluções de inteligência artificial para call centers e empresas de teleatendimento em geral. Então, essa é uma formação que realmente me chamou a atenção. Uma pessoa ainda jovem, talvez com seus 30 e poucos anos, né, pela figura que eu vi. E é uma coisa muito nova para a gente nessa área, né, que é uma área mais pesada e uma área muito ainda dedicada e como eu disse, né, um privilégio ainda um pouco masculino, né? Então, eu acho que esses desafios nossos para assim, entrar no mercado de trabalho, eles começam pelo processo de seleção. Depois nós temos diferentes desafios para nos mantermos no mercado de trabalho.
né? Aí já entram outras situações. Nós temos a situação, por exemplo, da remuneração. Embora tenhamos o mesmo cargo, as mesmas responsabilidades, a nossa remuneração ela é mais baixa do que a remuneração masculina. Evidentemente que isso muda de empresa para empresa. Claro, claro. Né? Tem a questão cultural das empresas, você tem as empresas multinacionais, as nacionais, cada uma tem uma visão diferenciada sobre esse aspecto, mas existem diferenças, isso é fato. Né? Um outro obstáculo que a gente tem durante, né, a nossa permanência na empresa é a questão de alcançarmos cargos de liderança. Eles são mais demorados, a gente tem que se provar dupla ou triplamente, né, para que consigamos ser, pelo menos, cogitados para alguns cargos de posição. E ainda assim, mesmo que você consiga, você ainda conta com um outro desafio, que é o do reconhecimento da sua posição profissional dentro das empresas. Né? Como acontece com algumas pessoas, eu já tive uma situação, eu tenho uma carreira de mais de 40 anos em empresas, né? Eu tive uma situação dessa e li há pouco tempo uma outra situação também, que a pessoa explanava, né? Ela foi acompanhar o presidente de uma empresa, ela era diretora da empresa e a pessoa que eles foram visitar perguntaram se ela era secretária. Quer dizer, a mulher é sempre secretária, né? Ela nunca é da direção, ela, né, nunca tem alguma... pode ter uma oportunidade diferente. Comigo aconteceu num nível gerencial, mas que eu estava acompanhando o presidente da minha empresa, que era uma empresa que estava se implantando no Brasil com uma estrutura mínima. Então, nós éramos todos ligados ao presidente, nos reportávamos a ele. Então, acompanhávamos para qualquer situação, né? Diretores e gerentes. Né? Então, isso é uma coisa que na época... Isso eu estou falando dos anos 90. Isso me aconteceu nos anos 90. Então, a gente já sentia bastante essa discriminação. Né? Você está ali, mas, né, será que é mesmo? Né? Pinta sempre assim alguma duvidazinha. Né? Outros desafios que a gente tem é o desafio do crescimento pessoal, quer dizer, ligado aí à questão dos próprios cargos, né, que nós não somos pensados. Isso, por consequência, dificulta o nosso crescimento profissional. Né? Então, por isso, a dedicação a fazer cursos, né, a nos aperfeiçoarmos o tempo inteiro, né, a cuidarmos da nossa atualização, isso é sempre muito importante para que a gente possa ter um caminho mais aberto para esse crescimento profissional. Né? Então, dentre os desafios, eu diria que esses são os maiores que a gente pode ter dentro desse contexto, né, dos 50 a mais. Claro, hoje estamos mais voltados para isso, certamente. A gente tem empresas hoje com processo seletivo específico para 50 a mais. Né? Mas são poucas ainda, mas é ótimo que estejamos começando de alguma forma. Né? E eu acho muito importante também que nós, mulheres, principalmente aquelas que estão no mercado de trabalho, né, que elas também incentivem as empresas e incentivem as suas colegas de trabalho a procurarem desenvolver esse espaço. Né? Porque também cabe a nós esse movimento. Né? Não tem sentido a gente esperar que isso venha das empresas somente. Né? Isso é um movimento de mão dupla, pelo menos. É dessa forma que eu enxergo esse processo. Né? Um processo de parceria, empresa e mulheres. A gente também tem que fazer a nossa parte nisso, inclusive de mostrar que tudo isso é possível. Né? Então, com o passar do tempo, o que a gente está vendo? Temos alguns processos mais específicos para 50 a mais, ok. As empresas estão começando, algumas, a entender, né, que a nossa experiência, a nossa maturidade, a nossa vivência profissional e pessoal, que elas caminham juntas ao longo do nosso desenvolvimento de vida, né, elas podem ser um fator, né, estratégico de competitividade para as organizações. Por quê? Hoje nós temos uma geração bem mais jovem, claro, né,
com menos experiência, porque a vida ainda não proporcionou esse espaço para eles, né? Mas se nós juntarmos a experiência dos mais velhos com o dinamismo, a inovação, né? Toda a carga de motivação que os jovens têm, nós conseguimos aí um resultado bastante interessante. É um sucesso, eu acho que é uma receita de sucesso, né? Você ter essa interação geracional, que é alguma coisa que está começando a ser mais discutida, mais bem vista, mais bem aceita, inclusive pelos mais jovens, né? Porque se você tem a sua experiência, isso vai te dar o quê? Algumas habilidades. Você, em princípio, é mais resiliente, né? Você já tomou decisões durante a sua vida profissional, portanto, você trabalhou em vários cenários, você tem uma visão de diferentes momentos de mercado, inclusive, né? Que as pessoas mais jovens não têm e que, por isso mesmo, né, agrega valor. Né? Porque você já passou por coisas que, claro, não tem que ser repetidas, porque tudo muda o tempo todo, mas elas te dão uma base para você raciocinar em cima de processos de tomada de decisão. Então, eu acho isso uma coisa fundamental para que esse processo possa, né, se juntar. Uma outra coisa que tem acontecido, que é muito bom, por um lado, mas que aí demonstra, né, que faltam políticas empresariais e até políticas públicas para ajudar as mulheres, né, de mais de 50 anos a se posicionarem no mercado, é a questão do empreendedorismo, que está se saindo também como uma excelente alternativa para o mercado corporativo, para as mulheres. Então, se eu não tenho espaço no mercado corporativo formal, eu vou ser uma empreendedora. Ali eu posso, inclusive, não só, eu tenho mais facilidade de equilibrar vida profissional e vida pessoal, que é um outro desafio muito grande das mulheres no geral, né, e que, como eu falei no início, às vezes acaba sendo até um desafio para o próprio recrutamento. Né? Você tem, dentro desse processo todo, né, de você estar, né, mais trabalhando por sua conta e vontade, você pode até estar utilizando melhor os seus conhecimentos, porque você não tem as barreiras que eventualmente a gente sofre dentro das organizações, onde se faz necessário, por vezes, a validação do nosso conhecimento. Né? Quer dizer, eu só posso agir, eu só posso dar uma opinião, né, se realmente alguém validar que eu tenho conhecimento para isso. Né? O que é uma coisa bastante constrangedora, né? Vamos dizer assim. Se o meu colega ao lado não precisa validar, ter o conhecimento dele validado, por que precisam validar o meu? Né? Uma outra coisa que eu tenho acompanhado também, fala-se muito agora em conselheiros de empresa. Né? E passou por mim, há pouco tempo, um curso no Instagram que me chamou a atenção, que era um curso de formação ou de orientação para você se tornar conselheiros de empresa. E aí a figura, que é a figura colocada para a chamada do curso, é assim, executivos aposentados. E a figura de um executivo altamente charmoso com 50 a mais. Né? Então, mulheres nem pensar, porque não executivos de uma forma geral e uma foto onde você tivesse homens e mulheres. Né? Não existem só executivos homens, existem executivas mulheres ou pessoas que podem até não ter tido um cargo de tão alto nível numa organização, mas que tenham muita experiência para poder ser repassada. Então, essas coisas me chamam a atenção. São detalhes, às vezes, mas são detalhes interessantes. Em 2023, eu escrevi um artigo aqui, né, para o CRA, dentro da nossa comissão, sobre o trabalho, o mercado de trabalho para os profissionais 50 a mais, de uma maneira assim, generalizada. Né? E eu tive o cuidado de colocar sempre nas fotos, procurar fotos
que tivessem Homens homens e e mulheres de idades, inclusive, um pouco diferentes. Não só a cabeça branca, mas também aquele que está chegando lá, né? Que já não é mais o jovem, mas também ainda não é a pessoa de 50, 60 a mais, né? Então, essa foto dos conselheiros me deu vontade de escrever, né, assim, para o pessoal da instituição do curso, e dizer, escuta, né, são só os executivos ou as executivas também podem ser conselheiros. Dentro dessa bagagem mesmo, né? Quer dizer, considerando a bagagem. Eu acho que esse é um ganho muito grande que se pode ter dentro das organizações quando você tem essa junção, né, da experiência com a inovação. Ainda é um preconceito muito grande. O que a gente chama de etarismo, né? Etarismo, exatamente. E o preconceito que vem com o etarismo, né? A mulher, né, perdeu o ritmo, né? A mulher não se atualizou, especialmente na área tecnológica. E aí eu chamo a atenção dessa moça que se formou em inteligência artificial. Então, a gente tem muito ainda esse preconceito, né? Já não está mais com vontade de trabalhar. Não, né? Tem gente que se aposenta e a aposentadoria, né, a última coisa que pensa na aposentadoria é parar de trabalhar. Aposentar é uma questão de legislação, uma questão social, uma questão trabalhista, né? Não necessariamente uma vontade de vida de parar de trabalhar. E é interessante que a gente verifica que exatamente por haver um pouco mais desse entendimento, muitas profissionais 50 a mais fazerem uma transição de carreira após os 50 anos, após já ter construído aquela carreira, entre aspas, que a sustentou, né? E pós 50 a mais, fazer a transição para a carreira que realmente que lhe é afeita, né? Ou que aprendeu a gostar no decorrer de uma outra carreira. A gente também encontra muito disso, tem visto cada vez mais, né, Vera? E além disso, quer dizer, além da transição de carreira dentro, vamos dizer assim, de assuntos que fizeram parte da sua vida e que você se interessou em algum momento, mas por N motivos você não pôde, né, transitar naquela outra área que você queria, você também aproveita, até como transição de carreira, fazer coisas ou ir para temas que são temas do seu gosto pessoal. Né? Temas de hobbies que você desenvolveu ou gostaria de ter desenvolvido, assuntos onde você gostaria de ter trabalhado, né? Por exemplo, eu tenho assim, conhecimento de uma pessoa, não muito profundo, mas uma história interessante, uma pessoa de 65 anos, uma mulher, que chegou aos 65 anos, se aposentou e tal, né? Enfim, desenvolveu uma carreira dentro da empresa, mas sempre adorou viajar. E ela hoje tem um projeto que se chama Projeto 60+. Então, não está ligado só a mulheres, mas eu a acompanho e sei que, na realidade, né, quando aparece um homem no grupo de viagem, é o marido de alguém, assim mesmo se pergunta antes se pode ir, porque a maioria, para não dizer todas, são mulheres de mais de 60, 70, até de 80 anos que vão viajar. Então, ela fez desse prazer que ela tinha, né, transformou isso num negócio. E está em fase de crescimento desse negócio. Que bacana. Ela agora está com 69 anos. Né? E assim, trocando de local de trabalho, abrindo um escritório, um espaço maior para receber as pessoas. Enfim, então existem várias formas de você fazer essa transição de carreira, participando do mercado ativamente, né, e movimentando a economia, da mesma maneira que você movimentava antes através de uma empresa. Verdade. Né? Então, eu acho que o futuro é esse, né? E eu torço, espero muito que seja, né? No que depender de mim, tem toda a minha torcida, né? E ação, né? Eu gosto, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar dentro de um mercado de trabalho, isso faz parte da vida da gente. Ainda mais eu que comecei muito jovem, né? Eu me formei com
em 1974. Uma das precursoras, É, segundo a primeira parte da professora administração. Natilha. Exatamente. Eu já tenho 50 anos de formada, né? Fui formada pela EBAP, inclusive, que foi citada. Então, eu acho que isso tudo está efervescendo. E como tudo que está efervescendo tende a se movimentar e a crescer. E as mulheres também, como foi dito antes, elas estão demorando mais a formar família, então tudo isso vai fazendo com que a vida profissional vá ficando mais longa, ao mesmo tempo também buscando maior atualização. Então, eu acho que para quem está permanentemente sendo curioso com o que está acontecendo, né? Participando de todos os temas que estão à sua volta, se interessando, se atualizando, cuidando da sua saúde mental, né? Porque é preciso, para você poder passar por esses desafios todos, você precisa estar bem, em todos os sentidos, né? Física e mentalmente. Eu acho que por aí nós vamos fazer ainda um grande barulho, né? nessa perspectiva de absorção do mercado de trabalho das mulheres 50 a mais. E que bom para a sociedade brasileira. Com certeza, para todos nós. Com certeza. Vera, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Trabalho Decentes, foi muito bacana. Muito obrigada, eu que agradeço ter essa oportunidade. Obrigada. Bom, então, esse foi esse programa especial do Vida e Trabalho Decentes. Eu tenho certeza que você gostou muito. Temos outros programas sobre temas ligados ao mercado de trabalho, à empregabilidade, aqui no nosso canal dessa comissão. Então, você assiste também, tenho certeza que vai gostar. E eu te aguardo no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.